Grande Prêmio do Catar. Uma corrida cheia de problemas que devem fazer a FIA e Fórmula 1 repensar vários aspectos. Tivemos o tricampeonato de Max Verstappen, Stroll dando chilique, pilotos desmaiando e a Mercedes se batendo. Eu vou começar pelo chilique do Lance Stroll na classificação de sexta-feira, válida para a corrida de domingo. Um completo absurdo. Eu entendo perfeitamente a pressão interna que ele deve estar sofrendo não conseguindo performar perante ao Fernando Alonso. Mas é injustificável descontar isso agredindo seu treinador pessoal. Coincidência ou não, na mesma semana a Aston Martin divulgou o projeto para retornar a Le Mans em 2025. Muitos, inclusive eu, sugerimos que pode ser uma boa saída honrosa para o Stroll da Fórmula 1. Talvez isso justificaria a irritação dele, mas não justifica seu comportamento. Problema dos pneus com a zebra lá do Catar. No sábado, a FIA divulgou que estava preocupada com os pneus depois das análises feitas após a sexta-feira. O problema é que as zebras colocadas nas saídas de algumas curvas de alta velocidade eram altas demais, cerca de 50 milímetros, e estavam colocando em risco a parede lateral dos pneus. A FIA, por motivo de segurança, determinou que ninguém poderia ceder mais do que 18 voltas na corrida com cada jogo de pneu. Isso levou a todos a fazerem no mínimo 3 paradas. É difícil julgar o circuito e a FIA neste caso. Algumas situações você só consegue simular quando o carro real vai para a pista, mas definitivamente a FIA precisa repensar com a Pirelli para isso nunca mais se repetir. Track Limits. Eu já havia manifestado minha opinião contrária a essa regra lá no GP da Áustria. Precisam eliminar isso de alguma forma. Encontrar uma solução que seja viável para todas as categorias. Um dos problemas são as pistas que recebem tanto a Fórmula 1 quanto a MotoGP, que é o caso do Catar e da Áustria. Mas que coloque as britas antes da Fórmula 1 e tire antes da MotoGP. O que não dá mais é para ter uma chuva de punições por passar de um limite imposto por uma faixa branca pintada na pista que o piloto não consegue enxergar. A vitória do Piastri na corrida sprint. Que fenômeno é o Piastri? Ele conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1 antes mesmo do outro fenômeno, que é o Lando Norris, e ainda está no seu ano de estreia. É impressionante a rápida adaptação desse piloto. Uma pena não ter sido na corrida principal para valer nas estatísticas, mas eu tenho certeza que não vai demorar muito não. Com certeza ele já conquistou um enorme respeito dentro da equipe e o Norris começa a ficar preocupado. Vai ser interessante acompanhar esses dois. O Lando não aceita ser o segundo piloto e pelo visto, Piastri também não vai aceitar não. Bom, vamos para a corrida principal e a largada entre George Russell e Lewis Hamilton. A Mercedes pensou bem na estratégia de colocar os macios para o Hamilton largar. Ele tinha um jogo a menos de médios do que o Russell. Mas também vimos que na corrida sprint, a diferença de tração na largada para quem usava os macios era enorme. O objetivo do Hamilton era claro, era pular para primeiro na primeira curva. E ele quase conseguiu. Quando ele toca com o Russell, ele já estava lado a lado com o Max Verstappen e por vir por fora tinha muito mais ângulo para carregar mais velocidade. Se não fosse esse toque, ele pularia para primeiro. Uma pena, não tinha como o Russell se proteger, ele ficou encaixotado e as Mercedes, que prometiam ter um ritmo muito melhor do que as McLarens, acabaram perdendo a chance de desafiar a Red Bull. Para mim, incidente de corrida, mas se for procurar um culpado, sem dúvidas o Hamilton era quem poderia ter evitado. Ele mesmo, quando reviu o lance, reconheceu e pediu desculpas para o time e para o Russell. Independente se foi para as câmeras ou não, foi uma bela atitude. Mas mesmo assim, é estranho o clima na Mercedes. Nas entrevistas e nas câmeras parece ser uma dupla unida, mas de algumas corridas para cá não é o que vemos na pista. Vai ser curioso acompanhar a evolução do clima entre os dois daqui para frente. Domínio de Max Verstappen mais uma vez. Dominou do início ao fim, mas quando acabou, a vantagem para o fenômeno Piastri era pequena. Para mim ficou mais do que evidente que o grande ponto forte da Red Bull deste ano e consequentemente o ponto fraco das outras equipes é o gerenciamento de pneus. Tivemos uma corrida atípica onde os pilotos não precisaram segurar o ritmo para poupar os pneus, já que eles estavam limitados a 18 voltas no máximo com cada jogo. Mesmo a Red Bull sendo superior, a vantagem ficou muito menor nessa corrida e nessas condições. Penso que a Mercedes traria uma boa disputa com o Max em algum momento da corrida. E sobre o Sérgio Pérez, é incrível a fase do mexicano. Eu já disse em outros vídeos que ele não é ruim. Inclusive eu já afirmei que
até certo momento, ele desempenhou um papel muito melhor do que todos que correram do lado de Max Verstappen na Red Bull. Mas a fase que ele enfrenta, de resultados negativos e por diversos motivos, desde pós o GP de Miami, fica muito difícil pensar na permanência dele dentro da Red Bull. Penso até que não faz mais sentido a Red Bull insistir no Sérgio Pérez. Infelizmente, o piloto precisa entregar o resultado. Mesmo sabendo do potencial que ele tem, se ele não entregar o resultado, não serve. Se ele não fizer uma recuperação muito convincente nas próximas 5 e últimas corridas, não faz o menor sentido a Red Bull terminar o contrato dele, que vai até o final do ano que vem. Para quem não acompanhou, na sprint ele bateu quando vinha por fora tentando uma ultrapassagem dupla. Não foi culpa dele, é verdade, mas ele não pontuou. Por causa do acidente, ele teve que trocar o cockpit e largar de último. Na corrida, ele teve 3 punições por track limits. Cada punição dessa, pelos limites de pista, ela só é aplicada a cada 3 vezes que o piloto sai dos limites. Portanto, ele saiu pelo menos 9 vezes na mesma corrida. Não dá. Dizem que existe uma cláusula no contrato dele com a Red Bull que se a diferença entre ele e o Verstappen for de mais de 125 pontos, o contrato dele pode ser rescindido antes do prazo final. Não sei se procede. Se for verdade, a diferença atual é de 209 pontos. Quase o dobro de pontos do próprio Sérgio Pérez. A McLaren conseguiu simplesmente, na parada do Lando Norris, quebrar o recorde mundial de pit stop mais rápido da história da Fórmula 1. Com um tempo de 1.8 segundos, ela conseguiu quebrar o recorde que pertencia à Red Bull desde 2019, de 1.82, aqui no Grande Prêmio do Brasil com o Max Verstappen. O mais impressionante desse recorde da McLaren é que de lá para cá, algumas regras entraram em vigor que deixaram os pitstops mais lentos. A FIA estabeleceu um tempo mínimo de reação entre abaixar o carro e liberar o piloto de 0.2 segundos. Isso acabou deixando os pitstops mais lentos. Outra questão é que as rodas agora atualmente são maiores, com isso são mais pesadas, o que deixa também um pouco o movimento do mecânico mais lento. Por isso é incrível ela ter quebrado esse recorde. O que você consegue fazer em 1.8 segundos? Conseguiria trocar 4 pneus uma vez? Max Verstappen, tricampeão do mundo. Que fenômeno. Bastava apenas um 6º lugar na corrida sprint de sábado para ele não depender do resultado de Pérez. Ele chegou em segundo e conquistou de forma consecutiva seu 3º título com apenas 26 anos. É o maior domínio da história de um piloto em uma temporada. Com certeza falaremos deste ano daqui a algumas décadas. Sobre a condição física dos pilotos no GP do Qatar. Alonso, que fez a sua corrida de número 373, admitiu ter sido entre as 3 mais difíceis de sua carreira. Logan Sargent abandonou na volta 40 por não aguentar mais. Ocon disse ter vomitado na volta 15 dentro de seu capacete e seguiu até o final, por mais 42 voltas. Lance Stroll disse que nas últimas 30 voltas lutava para não desmaiar nas curvas de alta velocidade e a sua vista ficava embaçada. Albon e Stroll foram direto para a ambulância. Lando Norris disse que alguns pilotos desmaiaram depois da corrida. Mas o que aconteceu para chegar a este extremo? Muitas coisas agravaram o problema. Eles estavam em uma condição de muito calor e muita umidade, mais de 31 graus Celsius e 75% de umidade. Quando você faz uma atividade com alto gasto de energia, seu corpo libera calor na produção dessa energia. Para reduzir o calor interno, ele libera o suor pela pele. Só que esse suor precisa ser evaporado para ter efeito na redução de temperatura. Com umidade alta, significa que temos mais partículas de água na atmosfera e a evaporação da pele é muito mais lenta. E por isso, a sensação térmica aumenta de forma significativa. Nas condições da corrida, a sensação térmica foi de 42 graus Celsius. Isso com um macacão anti-chamas, dentro de um capacete, a bordo de um Fórmula 1, com calor extremo do motor, discos de freio, pneus e asfalto. A pista do Qatar ainda é muito exigente quanto às forças G, com muitas curvas de alta velocidade em sequência. Da curva 12 a 15, por exemplo, a menor velocidade é de 230 km por hora. Mas sem dúvida, um dos elementos que agravou e muito tudo isso foi a decisão da FIA na tentativa de proteger os pneus de estourarem, limitar a quantidade de 18 voltas em cada jogo de pneus. Sem precisar poupar o desgaste de pneu, os pilotos fizeram as 57 voltas em ritmo de classificação. E esse talvez foi o maior agravante. Tudo o que queremos é ver os pilotos darem o máximo do início ao fim, mas não nessas condições. Primeiro, ficou muito claro por que a FIFA escolheu realizar a Copa do Mundo no Qatar no final do ano. Para 2024, a corrida no Qatar já será na mesma época que foi a Copa do Mundo, só que sem os climatizadores dos estádios.
dados. Mesmo assim, já deve ser bem melhor. Mas o que a FIA precisa agora repensar é, se for impossível que os pilotos façam uma corrida inteira em ritmo de classificação, sem colocar a saúde e a vida dos pilotos em risco, talvez o carro precise ser repensado. Nenhum telespectador quer ver os pilotos economizando pneus. Mas da mesma forma, não queremos ver um piloto desmaiar a 300 km por hora. Essa corrida deve servir de lição para que a FIA analise e repense muita coisa dentro do esporte. Sobre os circuitos, sobre os pneus, calendário e saúde dos pilotos. Agora teremos uma pausa de uma semana para depois 3 corridas seguidas. Dia 22 temos o Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois temos o Grande Prêmio do México e por fim, o tão esperado Grande Prêmio do Brasil.